Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Meu irmão, minha irmã, eu quero meditar com você nessa manhã sobre esse tema muito interessante, baseado na palavra de Deus, naquilo que nós lemos, baseado naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nenhum pastor, nenhum pregador do Evangelho fala a verdade de si própria, ou de si próprio. Ele fala verdades que estão na Bíblia, porque a palavra de Deus é a verdade, e não é uma verdade relativa. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. No texto que nós acabamos de ler, diz a Bíblia que Jesus praticou um ato de misericórdia. Nos diz a Bíblia que o Senhor Jesus estava passando, quando ele vê um homem chamado Levi, assentado na coletoria, porque ele era publicano. Para você entender bem e para ser didático, publicano era o judeu que os romanos pegavam, promoviam e botava para tirar imposto dos próprios judeus. Então ele passava a ser uma pessoa, apesar de ser daquele lugar, ele não era bem visto, porque ele cobrava impostos para Roma, e ele cobrava muito dinheiro, e cobrava para os romanos, tirava do seu próprio povo e dava para os romanos. Mateus era um desses, estava sentado na coletoria, recebendo impostos, pecador, odiado, mal visto pelas pessoas. Ninguém queria saber de Mateus. Ninguém não. Teve um que quis saber de Mateus. Jesus passou. E quando Jesus passou e viu Mateus assentado, ele olhou para Mateus e disse: segue-me. Gente, quem é a pessoa que vai seguir a Jesus só com duas palavras pequenininhas? Segue-me, segue-me. Mateus se levanta, larga tudo, larga a coletoria, larga tudo, não pensou na consequência em nada, porque ele estava cadastrado lá na Receita Federal de Roma. Mateus larga tudo e segue a Jesus, e vai atrás de Jesus, e melhor, Mateus sai por todas as coletorias, por todos os arrecadadores, seus amigos, e diz: rapaz, eu achei Jesus Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Rapaz,
ele vai na minha casa. Você acredita que ele vai na minha casa? E diz a Bíblia que Mateus era um homem tão influenciador que ele conseguiu arrebanhar os seus amigos coletores, fiscais do governo romano, e levaram para sua casa. Jesus está lá sentado com Mateus e para os fariseus toda a sua quadrilha. Os fariseus chegam, olham assim de longe e dizem: esse homem não é de Deus. Como é que esse homem é de Deus se ele come com pecadores? Como é que esse homem é de Deus se ele está misturado com esses pecadores, com esse povo que não vale nada? Por que ele aceitou isso? Ele tinha que estar, era num lugar trancafiado. Essa é a concepção que nós temos hoje de santidade. Eu não acredito num santo que vive dentro de um púlpito. Eu não acredito num santo, não sou eu que acredito, não. A Bíblia não diz que para ser santo precisa estar enclausurado dentro do púlpito. Como eu já disse aqui, existe a santidade do claustro, existe, mas é por um momento. Jesus andava no meio do povo, os fariseus criticavam, ele está comendo com publicano, com pecadores. Aí Jesus chega e diz assim: os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Está vendo? Jesus chama os pecadores. Jesus, na verdade, ele foi irônico, e ele chamou os fariseus de sãos. Vocês se julgam sãos, então vocês não precisam de médico. Quem precisa de médico são os pecadores, são os doentes. E nos diz a palavra de Deus que os fariseus ficavam ainda mais zangados. Ele diz: ide aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Jesus veio chamar pecadores. Aí vem um outro questionamento. Você sabe, sempre que se levanta uma pessoa contra o homem de Deus, contra o ensinamento, Satanás já dá um jeito de chamar outro, de indicar outro também. E os próprios discípulos de João começaram a questionar Jesus: Senhor, por que a gente jejua? Os fariseus, Senhor, eles só andam jejuando. Mas por que os teus discípulos não jejuam, Senhor? Aí Jesus faz uma parábola dizendo que o noivo está com eles, não há necessidade agora, mas haverá um dia em que eles haverão de jejuar. E agora, Jesus nos dá uma grande lição, quando ele diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo, ele vai acabar rompendo a veste velha. Eu não sei se você já teve uma calça remendada, mas eu já tive. Quando eu era criança, eu já tive uma calça remendada. Hoje em dia as pessoas usam isso por moda, não é assim? Mas antigamente era por necessidade. Eu já tive uma calça remendada. E a calça jeans, quando você coloca, a obreira Dete está ali, que sabe mais disso do que nós, você coloca um pano novo nela, o pano novo ainda vai ter elasticidade, não é isso? Mas o pano velho não, já esticou o máximo. Então um prejudica o outro. Quando Jesus fala assim, ninguém põe vinho em odres velhos. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. O que é odre, gente? Odre é um recipiente de pelo, de pele de animal. Aqueles recipientes, eles eram feitos, costurados, impermeabilizados, e ali, uma tampinha em cima, eles colocavam o vinho, tampava. Quando aquele vinho fermentava, os gases que saíam dele achavam espaço para ficar. Por quê? Porque o couro era elástico, o couro estava novo, então eles ficavam mais flexíveis. Jesus está aqui, na verdade, querendo dar uma grande lição para os fariseus. E na verdade, Jesus está querendo dar uma grande lição para todos nós.
Porque na verdade, gente, se a gente for pensar, onde é que estão os fariseus? Hoje não tem mais fariseu, afinal de contas, ninguém mais quer ser fariseu. Você já viu dizer, igreja evangélica dos fariseus, já ouviu dizer? Ninguém quer ser fariseu. Ninguém. Parece que os fariseus sumiram. Pois eu vou dizer onde é que estão os fariseus. Sabe onde é que é? Onde é que está? Aqui, dentro de mim, aí dentro de você. Nós nos comportamos às vezes como fariseus. Se não somos fariseus, nós nos comportamos às vezes como se fôssemos, porque nós nos colocamos também no lugar desses homens para questionar Jesus, por que ele toma determinadas ações. Eu sou fariseu quando eu vejo uma outra pessoa que não merece receber alguma coisa, e eu digo para Deus, Senhor, por que ele recebeu e eu não, Senhor? Se eu estou orando, se eu estou buscando. Eu sou fariseu quando eu acho que o outro não deveria receber, porque afinal de contas, eu sou mais justo do que ele. Jesus chamou a atenção. E aqui ele demonstra por que a graça é desaforada. Porque, na verdade, gente, se você for observar, você fazendo as coisas tudo certinho, e vem uma pessoa que não merece para você receber, e recebe, a graça é desaforada. É um desaforo isso. Ou você pensa que não? O pai tem 2 filhos. Um filho pega tudo que o pai tem, deseja a morte do pai, pega o dinheiro que o pai tinha, viaja, destrói todo o dinheiro. Depois, quando esse filho chega, o pai recebe com uma festa, mata um novilho cevado, conclama todos os funcionários, para todo o trabalho, decreta um feriado. Feriado, até teve. Porque afinal de contas, aquele rapaz voltou. E o outro menino que estava dentro de casa faz o quê? Se comporta como fariseu. Se comporta muitas vezes como você e como eu. Porque diz assim, não vou entrar. E por que eu não vou entrar? Eu não vou entrar porque esse filho aí, ele não merecia o que o Senhor está fazendo. Quem merecia isso era eu, porque eu estou aqui trabalhando com o Senhor de sol a sol, porque eu sou o cara, porque eu sou o justo, porque eu sou isso. Você sabe o que é que nós somos? Nada diante de Deus. Gente, para ser cristão tem que entender a graça, e a graça é desaforada. Eu não tenho sabe, me estribar, me apoiar no meu merecimento. Jesus veio acabar com o mérito. Ninguém recebe nada por mérito, mas nós é que queremos impor muitas coisas pelo mérito. Às vezes a gente acha que a graça é só para nós, mas para os outros é a lei, como os fariseus. Eles podiam tudo, o povo não podia nada. Você já reparou como é que a gente erra, Nazão? Nós como pais? Nós como pais agimos assim, ó. Não, meu filho, eu vou procurar a escola mais rígida. Vou procurar a escola que pega mais no pé. Vou procurar aquele professor ruim. Ó, pode esfolar ele. Porque eu quero que ele seja assim, assim, assim. Vou procurar uma igreja que um pastor... Vem cá, lá na família de Deus, pastor Rogério, ele anda com a luneta olhando os jovens. Ah, se for assim, eu vou botar meu filho lá. Por que nós não fazemos isso com a gente mesmo? Por que nós não deixamos que a luneta do Espírito Santo nos olhe e nos observe em todos os momentos? E através desses momentos de observação do Espírito, e através dos momentos de introspecção minha, eu possa realmente me comportar diante de Deus de uma forma que meu filho possa ver e possa seguir aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou falando. Se há coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. O rapaz não quis saber, o irmão do filho pródigo. Não, eu aqui mereço, ele não merece nada. Os fariseus fizeram isso, gente. Não aceitaram porque Jesus estava comendo com Mateus e os outros publicanos.
Aliás, Jesus sempre destacou publicano. Lembra daquela parábola que ele falou? 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu dizia: Senhor, graças te dou porque não sou igual àquele publicano. Eu oro 3 vezes por dia, jejuo 3 vezes por semana, entrego o dízimo de tudo. Graças a Deus que eu não sou igual àquele miserável. O publicano, coitado, nem de longe ele se achava digno, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus pergunta: qual dos dois desceu justificado para sua casa? O publicano. Porque, gente, quando eu devo, eu me torno humilde. Pode observar que se uma pessoa que deve não se torna humilde, a sensação de dever mais nos faz ter misericórdia. Mas tem gente que é como os fariseus, mesmo devendo muito, se comporta como se não devessem nada. Você deve muito a Deus. Você deve muito, muito, muito. Você não pode exigir, você não pode colocar peso sobre os outros. Os fariseus fizeram isso. Eles não entenderam que a graça é desaforada. Esse desaforo da graça é porque a gente não entende, a gente às vezes não quer aceitar, mas foi por causa desse desaforo dessa graça que Jesus me alcançou, que Jesus te alcançou. Se essa graça não fosse tão graça como ela não teria alcançado a gente. Porque você não é nada, você não era ninguém. O rapaz voltou para casa, fez uma festa e o fariseu não quis entrar. Tem gente que é assim. Eu quero ver se o pastor vai fazer isso. Eu quero ver se o pastor vai fazer aquilo. Eu quero ver. E as pessoas estão, sabe o que, gente? Sempre com um vinho velho, colocando o vinho novo em odres velhos, colocando vinho novo em odres velhos, porque não mudou o vinho. Jesus disse, a proposta que Jesus veio fazer assim, eu vim trazer uma nova proposta para vocês, é um novo tempo, é um novo momento. Mas para que você entenda a proposta, o desaforo da graça, você vai precisar mudar aqui dentro da sua mente. Você não merece nada, você não é digno de nada, você não é ninguém diante de Deus. Eu não sou ninguém diante de Deus. Embora hoje em dia existam os vice-deuses, existam os arcanjos que estão por aí. Não, porque você pecou, vai acontecer isso, 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 isso e isso com você. A graça é desaforada, gente. Você sabe o que é você passar a vida toda servindo a Deus, você ser um crente fiel, como João. Vou dar um exemplo de João, discípulo de Jesus. E de repente João está na cruz, e um camarada que pecou a vida toda, que roubou a vida toda, que fez um monte de sedição a vida toda, aí está lá pendurado com Jesus na cruz. O cara chega para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na última hora, no último momento, Jesus dá uma olhadinha para ele assim, com o olho todo ensanguentado, quase não conseguindo respirar mais. Jesus diz para ele assim: em verdade te digo, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. A salvação deste homem foi algo tão maravilhoso, que foi a única pessoa que experimentou a graça. Ele viveu na época da lei e foi salvo pela graça. Porque nós vivemos na época da graça, depois que Jesus morreu. Ele vivia na época da lei porque Jesus ainda não tinha morrido. Você entendeu, Cláudio? Ele vivia na época da lei, mas ele foi alcançado pela graça. A graça é tão maravilhosa e é tão desaforada que ela alcança até gente da época da lei. Quando Jesus morre, Gilmara, ele vai aos espíritos em prisão pregar. Mas esse homem, o ladrão da cruz, ele foi alcançado. E foi alcançado de uma forma maravilhosa. Sabe por quê? Porque como nós cantamos,
Jesus é a casa de misericórdia. Jesus não veio condenar as pessoas. Ele disse: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se você se considera um pecador, foi você que Jesus veio chamar. Mas se você considera justo demais, não, porque aqui na nossa igreja as pessoas são santas. Mentiroso. Não, porque aqui na nossa igreja ninguém peca não, viu? Santo, meu irmão, é separado do mundo para Deus. E Deus não se coloca dentro de um templo, não. Jesus veio desmistificar isso. Jesus veio dizer para nós: ó, vocês estão vendo esse templo aí? Aqui está quem é maior do que o templo. Destruam esse templo aí e eu vou construir em 3 dias. Jesus se apresentou: eu sou maior do que o templo. E outra coisa, a partir de agora é a época da graça. A graça é desaforada. E a partir de agora, cada um de vocês vai ser um templo. E o Espírito Santo vai habitar dentro de vocês. Olha o que Jesus diz. Jesus veio, gente, quebrar paradigmas. Jesus veio mudar a história. Mas se a história não mudar dentro de você, nenhuma razão tem do que Jesus fez. O que é que a graça representa para você? Algo que você usa para intimidar os outros? Ou algo que você usa para olhar para dentro de você mesmo? Às vezes a gente está esperando que as coisas venham de fora. Como eu disse, motivado para escrever a música Casa de Misericórdia, eu comecei a pensar o Espírito Santo trabalhando na minha mente e no meu coração. Muitas pessoas esperam no tanque. Esperam no tanque. O tanque está onde? Do lado de fora. É a água que está do lado de fora. Jesus quer mexer com a água que está dentro de mim. Jesus chegou naquele homem e disse: você quer ser curado? Mexeu com ele. As águas foram agitadas, mas as águas que foram agitadas estavam dentro daquele homem. E o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, segundo as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, Deraldo, a água que foi movida foi a água que estava dentro daquele homem. Ele move essa água dentro de você nessa manhã.